costumo me apresentar assim. Eu sou Guilhermo, os outros são Guilherme. Eu não sou melhor que os outros, mas eu sou diferente. Nasci e me criei na Argentina, onde estudei teologia, e desde 1962 moro no Brasil. Trabalhei 50 anos como pastor, 5 anos desses como professor de teologia na nossa Factecom, em Ijuí. E agora estou jubilado. Não tenho igreja para pastorear, mas continuo muito ativo. Eu crio cursos online. Em 1966, criei o curso do discipulado, com 9 cartilhas, pensado em 9 meses, um ano letivo, né? E aquela vez, em 1996, eu cheguei a ter 2.000 alunos pelo correio. Porque a internet estava recém chegando. E agora estou aqui, a convite do pastor Enéas, e esse convite me dá autoridade. Eu não estou aqui por conta própria, e entendo também que estou aqui pela vontade de Deus. Então, este momento é meu. E eu posso exigir de vocês toda a atenção. Inclusive, posso pedir que ninguém cochiche. E que se abrem o celular como eu, que seja em Lucas 15. Lucas 15 tem 3 parábolas. E trata de coisas perdidas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo perdido. E a ovelha era assim um tipo inocente, em que nem sabia voltar. E o pastor teve que ir atrás. A dracma não era inocente porque não tinha vida, mas era importante para aquela senhora. E ela varreu a casa, e quando você perde algo dentro de você, você tem que fazer uma limpeza. Senão você não acha. Você perde a virtude, e se você não encontra a virtude, você vai ter o vício, vai ter maus hábitos. E o filho perdido, o pai não podia ir atrás, porque tem que respeitar o livre-arbítrio. Então, ele vai voltar se ele quiser, o que ele também fez. Agora, a Bíblia é o livro por excelência. Não tem no mundo outro livro assim. Tem plágio. O livro de Mormons tem vários capítulos de Isaías e tudo mais. Mas é pura mentira. Um Mormon me visitou e perguntou se eu já li o livro de Mormon. E eu li. Eu tenho ele em espanhol. Eu disse, eu li a metade. Ah, mas tem que ler todo ele. Eu disse, eu nunca vou ler a segunda metade de um livro quando a primeira metade é pura mentira. Quase matei o rapaz. Né? Então, eu aconselho um ateu a ler a Bíblia. Porque se ele não lê a Bíblia, ele não sabe quem ele está negando. E também é um ignorante, idiota,
porque ignora o best-seller mundial, que há séculos é o livro mais lido no mundo e mais lido pelas mesmas pessoas cada dia. Eu sou um deles. E aí, se ele ler a Bíblia, ele poderá ficar ainda ateu? Provavelmente não. Porque a palavra de Deus é eficaz e como uma espada de dois gumes. Mas se ele ficar ateu, ele vai ser um ateu consciente. Ele vai saber quem ele está negando. Então a Bíblia tem uma virtude toda especial. Além de ser o único livro antigo em que o autor ainda vive. Por isso está cheio de vida. Mas também a especialidade da Bíblia é dizer muito em poucas palavras. A parábola da ovelha perdida tem 3 versículos e mais um para a conclusão. Foram feitos milhões de sermões já sobre essa parábola. Milhares de livros foram escritos sobre essa parábola. E hoje à noite o Espírito Santo está comigo para revelar para vocês algo que talvez vocês nunca ouviram. E vai ser estranho. Vocês de início poderão dizer: não é assim não, o pastor está inventando. Porque eu vou ver algumas coisas nas entrelinhas. E vou ter que provar para você que é verdade, porque não está escrito. Eu vou falar o que muitos vão considerar uma mentira. Não foi o pastor que encontrou a ovelha. Não foi. Eu desafio vocês, se vocês andam pela colônia, numa fazenda, numa granja ou num sítio qualquer, a me dizer se existe uma propriedade rural, uma só, que não tenha um cachorro. Nós tínhamos vários cachorros. Eu me criei na colônia, eu sei o que é um cachorro. E vocês logo já estão pensando, o que isso tem a ver com a parábola? Então eu tenho que explicar como é que o cachorro está envolvido nesta parábola. E aí tenho que ressaltar as qualidades de um cachorro. O cachorro é o único animal no mundo que morre por seu dono. Ele dá sua vida pelo dono e pela sua propriedade. Mesmo que o dono o maltrate, deixe passar fome e sede, o cachorro nunca odeia o seu dono. Ele sempre ama. O cachorro é muito usado nos incêndios, nos terremotos, nos escombros para encontrar vidas. Por quê? O cachorro tem habilidades que o homem não tem. O ser humano é capaz de cheirar a menta, a hortelã, quando é pingado uma gota da essência em 1 litro de água. O cachorro consegue cheirar a hortelã colocando uma gota em 100 litros de água. O faro. Eu estive uma vez num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e vieram 2 cachorrinhos lá de longe, com o focinho no chão,
cheirando, vieram até no ponto e ali se perderam. E eu entendi. A dona saiu e embarcou ali. Mas como é que esses cachorrinhos, sem treino nenhum, podiam ter o faro da dona que veio no calçado, nem pisou no chão? Veja o faro do animal. É incrível isso. Um cachorro treinado, ele é melhor ainda. Mesmo assim, por mais que você treine, se ele errar, você não pode responsabilizar, porque não tem consciência. Só o ser humano tem consciência. Só o ser humano pode planejar, pode calcular, pode produzir. Um boi não pode produzir seu pasto. Uma onça não pode criar veado. Vai ter que caçar o que tem, nem que seja um jacaré, um lagarto. Não tem essa habilidade. Agora o cachorro também, ele tem um ouvido muito aguçado. 50 vezes maior do que um ser humano. Eu vi uma vez um filme, aliás, um tempo trabalhei com os filmes, aquela vez ainda com a cinta, do Instituto Moody de Ciências. E aí mostrou a audição de um cachorro. Ele ouve um apito que você não ouve. É um sopro só. E aí o cachorro estava lá atrás de uma construção, e o homem apitou aquilo e ninguém ouviu nada, mas o cachorro veio correndo. Então, quando o bombeiro leva o seu cachorro, seu cão, treinado, esse cachorro pode ouvir nos escombros a respiração de alguém que está ali. A respiração. E ele começa a cavocar, porque ele reconhece que tem um ser humano ali. Bom, eu tinha que dizer tudo isso para vocês entenderem como isso está na parábola da ovelha perdida. Lembro uma vez, nós morávamos à beira de um grande mato e ali tinha lobos. O lobo-guará, que conhecemos como cachorro do mato. E ele gosta de galinhas. E nós criávamos muita galinha, caipira, solta assim, não tinha nem galinheiro. O pai fazia um puleiro lá para eles dormir de noite. E então, a garantia dessas galinhas eram os cachorros. E o cachorro sabia que não podia chegar perto, o lobo sabia que não podia chegar perto. E ele dava um berro lá no mato. Os cachorros logo acuavam. Não dá para ir. Mas uma vez um arriscou e chegou para comer uma galinha. E os cachorros o mataram. De manhã o pai olhou assim para o lobo e disse: aham,
Você sabia que não podia vir aqui. Te rasgaram as calças, tchê. Mas o cachorro não costuma sair caçar. Ele vai caçar com o dono. Assim como o cachorro não tem a mínima habilidade de procurar uma ovelha perdida. Vai ir com o dono. E então, o que o pastor fez? Em primeiro lugar, 100 ovelhas é pouca coisa. Não é suficiente para alguém viver disso. Nem sabemos se essas ovelhas eram dele. Talvez ele estava só cuidando as ovelhas de um outro. Talvez o seu salário era metade das crias. Porque 100 ovelhas dão 100 cordeirinhos por ano. Dá uns 8 ou 9 por mês. Então ele teria metade disso por seu trabalho. Ou, quem sabe, uma ovelha adulta por mês. De qualquer maneira, ele perdeu uma. E por que ele sabia que perdeu uma? Porque ele contava as suas ovelhas. Pastor, você conta as ovelhas? Deve ter um fichário, né? E aí tem o endereço, você sabe onde cada um mora, sabe o telefone. Mas, como a minha igreja não tem em Ponta Grossa, eu frequentei por uns 8, 9 anos uma igreja tradicional, porque gostei da mensagem. E essa igreja não crescia. Em 2012, o pastor presidente, eram 4 pastores, disse: em 2015 nós vamos celebrar o nosso centenário. As igrejas tradicionais gostam dessas festas, né? 100 anos, que fama, né? E ali nós temos 700 membros, e em 2015 vamos ter 1000. Gostei, porque eu gosto de desafio. Eu gosto de projetar o futuro. Mas nada aconteceu. Não. Esse pastor foi transferido. Outro dos 4 pastores tomou posse como presidente do conselho. E ele disse: não estamos crescendo. Somos 600 membros. E não estamos crescendo. Vamos dar uma parada por 6 meses e repensar. Gostei disso. Vamos repensar. E vamos dar um treinamento para os membros. Eu fui o primeiro que me interessei. Depois eu vi que esse treinamento eu já tinha feito 25 anos atrás em Curitiba, sobre igreja em células. Mas depois, quando foram criadas as células, e eu fui líder de uma, não veio nada disso. Nada. E se eu tiver oportunidade aqui para pregar algum dia sobre a alimentação dos 5.000, eu vou falar disso. Da mensagem que faz a igreja não crescer. Uma mensagem muito boa. Tipo, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que contribuir mais.
nada contra essa mensagem, mas o foco está equivocado. Se eu prego sobre os 5.000, vou explicar. Então, voltando para a ovelha perdida, o que queria dizer ainda que, já que aquela igreja perdia membros cada ano, um dos 4 pastores disse que saem mais membros na porta dos fundos do que entram pela porta da frente. E aí eu pedi endereços. Eu vou ir atrás. Demorou para me dar os endereços. Daí comecei às vezes só tinha o telefone. Comecei a telefonar, até que uma senhora atendeu, pedi pelo fulano. Essa gente faz 2 anos que não mora aqui. Veja o controle da igreja. Não atualiza nem o cadastro. E não encontra os membros que se afastaram. E aí então a igreja não cresce. Mas a igreja tradicional tem esse defeito. A presbiteriana, a luterana, a católica, tem esse defeito que aquele que sai da igreja não presta. Pronto. Na minha igreja eu ouvi isto. Um dos líderes comentando, o fulano que saiu da igreja, se ofendeu, um deles disse, deixa que vá, não presta mesmo. Então, onde é que fica a doutrina da ovelha perdida? Tem que ir atrás. Mas como é que vai ir atrás se não tem nem o cadastro atualizado? Não acha. Mas não é incumbência do pastor encontrar o membro que foi embora. Não é. A função do pastor é outra. Já vou explicar. Então, aquele pastor contou suas ovelhas. E muitas vezes me dizem, e até membros da minha igreja me disseram, não interessa a quantidade, o que interessa é a qualidade. Qualidade que não se multiplica, que não produz nada. Esses membros velhos são caciques, que muitas vezes são os donos do pedaço. Quando eu trazia uma família que estava 10 anos afastada da igreja, diziam, não, nós não queremos essa gente. Enquanto nós construíamos a igreja, eles fizeram festas, gastaram no pecado, agora vem se aproveitar do que nós construímos. Bem assim. Tem pessoas aí, crentes velhos, que se acham dono do pedaço. Eles são os super santos. Quando eu morava em Capanema, lá nos anos 70, me visitou um pastor que veio do Paraguai. E ele falou de 2 missionários que chegaram lá, e um disse para o outro, eu vou cuidar para que não cresça joio no trigo. Eu prefiro 10 super santos do que 1000 na dúvida. O outro disse, eu prefiro 1000 na dúvida do que 10 super santos. Porque na prestação de contas você vai ter só 10, e eu vou ter muito mais, não sei quanto, mas vou ter muito mais. Porque um super santo não vale por 2. 2 salvados como do fogo vale 2. São 2 almas.
Um super santo é uma alma. E se ele não se reproduz, é como Jesus falou, é um grão de trigo que não morre. Então, Jesus ensina neste capítulo que temos de ir atrás do prejuízo. Eu até menciono isso aqui nas minhas palestras de finanças bíblicas. Você não pode se permitir um prejuízo. Você tem que lucrar. O empregado tem que se capacitar para ser promovido e ganhar mais. Porque as demandas aumentam, os filhos crescem, eles precisam estudar, tem que ir na escola, depois vem a faculdade, e você está no mesmo emprego. E aí muitos crentes têm aquela crença limitante, que já é um tabu em muitas igrejas, de que basta ser rico em Deus. E não basta. Se você fosse somente alma e espírito, basta sim. Para ser salvo, basta ser rico em Deus. Mas a tua alma, teu espírito mora num corpo. E esse corpo é tua habitação, você não existe fora dele. E pensemos um pouco no templo de Salomão. Puro luxo, gente. Muito ouro, muito ouro. Morada de Deus. O que te faz crer que o Espírito Santo, agora que escolheu o teu corpo como o seu templo, vai querer morar num corpo pobre, maltrapilho, cansado, enfermo? Vai querer morar ali. Ele até vai morar. Mas você está relaxando o teu corpo. Você não tem saúde, você não tem dinheiro. Eu ensino tudo isso nas minhas palestras de finanças bíblicas. São 4 palestras de 1 hora cada uma. Mas, sem delonga, vamos ver o pastor que se derreteu por uma ovelha que não estava no rebanho. Ou seja, faltava 1%. Pouca coisa, né? Qualquer um na igreja que tem 100 membros e um sai, não está nem aí. Esse não faz falta. E aí vai dizer, não, mas nós recebemos 5. Mas no fim vai acontecer como aquele pastor em Ponta Grossa disse, saem mais membros pela porta dos fundos do que entram pela porta da frente. Você tem que evitar que saia alguém e conquistar novas almas. Então este pastor ajuntou os 99 no redil, amarrou os cachorros ali, porque ele vai sair atrás da ovelha perdida. E o cachorro amarrado ali, será que vai poder proteger as ovelhas? Sim, porque o lobo tem medo do cachorro. E se o lobo lá no mato, ele dá um berro, os cachorros já vão se manifestar e ele fica lá longe. Ou seja, os 99 estão 100% protegidos. Agora, era noite já. Imagina,
Era fim do dia quando ele trouxe o rebanho. E contou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas falta mesmo uma. Eu vou atrás. Se fosse mercenário, o que muitos pastores são, né? Ele ia dizer, eu não vou sacrificar meu conforto para esse cara que saiu da igreja. Vou ver amanhã. Se o pastor tivesse dito isso, ele ia encontrar a ovelha amanhã. Mas ele ia encontrar o pelego e os ossos. Nada mais. Porque o entregou para os lobos. O pastor, eu fui 50 anos pastor, ainda sou, né? 62 anos já. O pastor é um abnegado. Ele sempre tem tempo. Ele pode ser chamado de madrugada, ele vai, seja no hospital, numa casa. Ele não tem preguiça. E assim era esse pastor de ovelha. Só que ele pegou um dos cachorros para ir com ele. E ele foi com esse cachorro, o cachorro vinha atrás, ele na frente, pelo caminho que ele trouxe o rebanho. E por que será que esses cachorros não notaram que uma ovelha estava se afastando? Porque o pastor não viu. Porque estavam loucos para chegar no redil. E a ovelha, os cientistas explicam que a ovelha é míope. Ela enxerga somente 8 metros. Se ela está distanciada do rebanho a 8 metros, ela só tem o recurso ainda de saber onde está o rebanho pelos berros. E se não, está perdida. Então, essa ovelha, eu entendo assim, ela viu mais um capim, comeu, passou por trás de um arbusto, comeu mais um pouco. Quando viu, o rebanho se foi. E ela estava sozinha ali, perdida. E a gente se pergunta, não era de manhã que se perdeu? Não, nem de meio-dia. Na volta. Ou seja, depois que o pastor deu tudo o que essa ovelha precisava. Pasto bom, água fresca, repouso, descanso, segurança, tudo. E aí foi catar mais algum capim que não precisava. E se desviou. Esse é o problema dos 50.000 desigrejados de Ponta Grossa. Pode não ser de todos. E principalmente nesta pandemia, acho que os pastores, as igrejas têm que repensar a sua estratégia. Na volta da normalidade, se é que já é normalidade, muitas igrejas perderam muitos membros. Porque descobriram outros pastos. Por que eu vou dar o dízimo na igreja? Oferta. Por que ir sempre lá? Se eu tenho na internet a pregação que eu quero. E mais, a pregação que eu gosto. Pior ainda, né? Ali, esse crente não se considera desviado. Ele tem
muitos deles que estão sem igreja até leem regularmente a Bíblia, oram. Mas fora da igreja não tem proteção. Não tem ninguém por eles. Então, é como em Hebreus está escrito: não deixemos de congregar-nos, como fazem alguns. Eu considero Ponta Grossa, que tem 350.000 habitantes, tem 35.000 desigrejados. E eu me sinto chamado para tratar dessa gente. Eu tenho uma mensagem para eles. E a minha igreja não existe em Ponta Grossa. Mas eu estou dialogando com a direção nacional da igreja para nós abrir uma comunidade ali. Eu não quero tirar nenhum membro de nenhuma das 300 igrejas de lá. Nenhum. Não é a minha vocação, não é meu chamado, não é a minha missão. Mas esses que estão sem igreja, eles precisam ser alcançados. E se eu pregar aqui sobre a alimentação dos 5.000, vou mostrar como. Tá. Então o pastor foi, o cachorro vinha atrás, e de repente ele viu que o cachorro se afastou do trilho. E estava cheirando lá um rasto. Ele notou o lugar exato onde aquela ovelha saiu do trilho. Agora, o cachorro vai na frente e o pastor vai atrás. Porque no escuro, nas pedreiras ali, nos espinheiros, como é que ele vai encontrar uma ovelha? Não tem como. Mas o cachorro foi direto e encontrou a ovelha. E aí ele deu uma latida e o pastor foi lá, está ali a ovelha. Agora, a missão do cachorro acabou ali. Acabou ali. O cachorro não pode curar as feridas. O cachorro não pode acalmar a ovelha, tranquilizar, nem pode carregar a ovelha para o redil. Esse é um trabalho do pastor. Mas o pastor não encontrou a ovelha. Mas o pastor organizou tudo. Tudo. O cachorro sozinho jamais ia ir atrás de uma ovelha. Jamais. Então, o pastor tem que treinar seus pastor alemão. E o pastor alemão, em alemão, é Schäferhund. Tem alguém que entende alemão aqui? Schäferhund. Cachorro, pastor de ovelhas. Pastor alemão. Infeliz o pastor que não tem uma porção de pastor alemão em sua igreja, bem treinados, para encontrar os perdidos. Onde é que estão os perdidos? Onde é que estão os desviados? Onde é que estão os desigrejados? O pastor não sabe. Não é a sua missão. A missão do pastor é organizar e atender o rebanho que está aí. Mas buscar os perdidos, ele não os acha. Quem é que acha? É o pastor alemão. É aquele membro da igreja que tem os desviados em sua família, em sua parentela, em sua vizinhança, em seus amigos, em seus colegas de trabalho. Ele tem o faro
Ele sabe tudo desses desviados. O pastor não sabe. Esses membros desviados conseguiram esconder do pastor os seus pecados, mas não conseguem esconder dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas, dos seus vizinhos. Eles são de vidro. Então são esses os pastores alemães, esses membros bem treinados, que vão saber onde estão, imediatamente, o dia que eles saem da igreja para não voltar mais, esses sabem. E falam para esses: eu não piso mais nessa igreja. Eles são os primeiros a saber. Por isso, esses sabem onde estão, o que fazem, se já se mudaram, se morreram. Se morre, geralmente o pastor chega a saber, né? Então, tem que repensar isto. Uma estratégia para manter a igreja, para não perder membros, e não somente de acrescentar sempre novos membros, também. Mas, quando a igreja perde um membro, a igreja fica manchada. O que aconteceu com aquela senhora que perdeu uma dracma? Os entendidos dizem que as 10 dracmas eram um colar. Um colar. Com essas 10 moedas. Agora cai uma. O colar inteiro fica inútil. Não dá mais para usar. Se a igreja perde um membro, a igreja toda fica manchada. A igreja toda tem que ver a sua culpa. Por quê? Será que não foi rigoroso demais? Será que não entendeu as angústias dessa pessoa? Eu não entendia essas angústias. Já fiz enterro de suicidas. Pedi licença para a família. Eu posso falar sobre o assunto? Pode. Eu disse: nós não estamos aqui para condenar. Porque no mínimo 10% de vocês estão pensando nisso, em se suicidar. Agora, depois que estudei psicanálise, eu entendo as pessoas. Entendo suas angústias, seus traumas, seus medos. Todo pastor deveria estudar psicanálise. Mesmo que Freud foi um ateu. Porque o pastor é o melhor candidato a ser um bom psicanalista. Porque ele já entende as pessoas. Mas não sugiro como alguns pastores fazem, de transformar o escritório pastoral num escritório de consulta e cobrar. Não, isso está errado. A própria ética da psicanálise desrecomenda isto. Tem que separar as coisas. Psicanálise não tem nada a ver com religião. Mas eu posso usar esse conhecimento para entender meus membros. E aí eu posso ajudar muito. Então, não sei se entenderam, não foi o pastor que encontrou a ovelha e não vai ser o pastor que vai encontrar os desviados da igreja. Vão ser os vizinhos, os outros membros. Eles sabem tudo. Tem uma estatística, eu não sei se ele é de Billy Graham ou quem que é, de que 80% dos convertidos foram ganhados para Cristo
por amizade. Além da família, colega de trabalho, vizinho. E menos de 20% se converteram por todos os outros meios. Televisão, rádio, folheto, doação de Bíblias. Menos de 20%. Então veja, se vocês querem fazer a igreja crescer, qualquer um que quer fazer a igreja crescer, é pela amizade, é pelos amigos dos membros. Eu vejo muitos crentes que querem converter os católicos e logo leem para eles o Salmo 115. E o católico entende que o caso está sendo levado para a religião e se defende. E ele vai conseguir provar para esse crente que ele também é idólatra. E é. E estragou a amizade. Estragou. Não faça isto. Convide o católico a comer um churrasco com você. Tem interesse pelos filhos. Cria uma amizade. Afinal, você pode marcar um prazo para você de 1 ano para falar da salvação para ele. Se você ficar amigo. Agora, se você chega condenando, estragou tudo. Não tem jeito. Muito obrigado, Deus seja louvado por essa oportunidade e posso voltar outras vezes através de convite, né? Deus abençoe. Amém?